A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, meu nome é Ana Lúcia, eu faço parte do Grupo Esperançar da cidade de Santos. Nós estamos no Evangelho online, mas agora também estamos presencialmente. O que nós fazemos? O mesmo tema abordado no online é o tema presencial. Quando estamos no presencial, nós podemos acolher melhor as pessoas, conversar, é aplicado passes e até fluidoterapia quando a pessoa passa pelo acolhimento fraterno. Então, você que mora na cidade de Santos ou na região, estão convidados a nos conhecer todas as quintas-feiras, às 19h30, Avenida Afonso Pena, 176. E aí o tema de hoje, nós fizemos uma frase assim bombástica, mas na verdade a reflexão sai de dentro do Evangelho, no capítulo 24, que diz assim: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também, eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. Então é o capítulo 24, item 13, 14, 15 e 16. Desta reflexão, nós pensamos como é que seria o título. Se você partisse, que falta você faria? É algo tão delicado de se pensar, né? Se eu partisse, que falta que eu faria? E aí a gente lembra hoje, nós vamos lembrar muito do Livro dos Médiuns. Nós lembramos, além do Livro dos Médiuns, na Revista Espírita de 1857, tem um depoimento interessante de um médium que foi ao velório do seu amigo e ele consegue ver o espírito do seu amigo caminhando entre as pessoas que estão no velório. E é lá, claro, que ele acaba escutando o que as pessoas falam dele, né? Então nos veio essa ideia, se você partisse, que falta você faria? Então nós podemos aqui deduzir, comentar, acho que para algumas pessoas eu faria falta, para outras não. Mas nós queremos trazer para a reflexão deste evangelho as evidências. No Livro dos Médiuns, na segunda parte, Kardec, como um excelente organizador, pesquisador e professor, ele organizou a segunda parte do Livro dos Médiuns com depoimentos de inúmeros espíritos que vieram trazer a evidência do mundo espiritual e vieram trazer alguns alertas para as pessoas que aqui continuavam a sua caminhada. Então, nessa segunda parte, tem depoimentos espíritos felizes, espíritos que chegaram no mundo espiritual felizes. Aí tem depoimento dos espíritos medianos, aqueles que não foram nem tão felizes e nem tão tristes. Depois nós temos espíritos sofredores, espíritos criminosos arrependidos e outras tantas categorias. É bom pegar o Livro dos Médiuns e ler. E aí nós pegamos esses exemplos, escolhemos alguns personagens, né? Porque o Kardec, ele era muito fiel com as evidências. Se no depoimento do espírito ficasse alguma dúvida no ar,
aonde não poderia ser ali, examinado até o fim, a veracidade ele não colocava nas obras. Então, o que nós vamos contar para vocês vai nos permitir pensar sobre este tema. Se você partisse, que falta faria? Esses espíritos que nós vamos comentar hoje fizeram escolhas diferentes. Os espíritos felizes fizeram escolhas muito diferentes dos espíritos sofredores. Então começamos a perceber que a capacidade de escolha ela é fundamental para a nossa trajetória. Muitas vezes nós escolhemos os caminhos largos, aqueles que são mais fáceis de nós cairmos nos abismos. E esses caminhos têm pedras, existem muitas dificuldades quando escolhemos esses caminhos onde tudo pode, onde não haverá limites. Então a gente depois não consegue retomar as escolhas mais felizes. Muitas vezes nascemos em famílias que nos plantam e ensinam valores importantes, mas nós às vezes, como alunos rebeldes, queremos nos desvencilhar desse conteúdo mais nobre e colocamos as nossas paixões em primeiro lugar. E aí é que nem realmente cavalo selvagem, sendo um cavalo selvagem sem controle, levando a minha vida para qualquer lado. Somos, às vezes, alunos rebeldes nessa escola da vida. Mas vamos então aos exemplos agora. Esse espírito que faz parte do capítulo Espíritos Felizes, ele havia sido membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, amigo do Kardec, e havia um combinado entre eles que assim que ele desencarnasse, que era para a pequena equipe de Kardec, pudesse evocá-lo, porque ele queria falar as primeiras impressões que ele tinha como espírito. Tal era a credibilidade que os estudos de Kardec trazia. E num combinado com Kardec, o Kardec prometeu sim que horas depois do seu desenlace, eles evocariam esse espírito amigo. E nos últimos dias foi um sofrimento muito grande, porque ele estava muito doente, então entrou em agonia para depois desencarnar. Horas depois, Kardec e o grupo de médios que trabalhava com ele evocou esse espírito, perguntando: você nos pediu, será permitido pelo Pai que você se apresente? E aí ele diz, muito emocionado: a misericórdia do Pai é enorme, estou aqui para conversar. E aí as perguntas de um pesquisador é sempre assim: desculpa, mas a gente quer saber como é que você está, o que você sentiu. Então ele descreve muito bem, nós colocamos aqui só alguns itens, né? Ele falou assim, que após o desenlace, ele se descobre instantaneamente no mundo desconhecido. Ele sabe que ele está no mundo desconhecido. E ele vê um brilho, um calor, uma força, né? Brilhando muito o espírito dele. Ele diz que traz uma imensa alegria, mas que ele também reparou outros espíritos com uma imensa mágoa, que isso dependeria do estado de consciência desse espírito que acaba de desencarnar. Ele falou que se viu cercado de mentores e amigos espirituais. Uma felicidade enorme eles irradiavam até ele. E ele falou que, em contrapartida, ele também conseguia plasmar toda essa felicidade. Se sentia forte, animado, podia, sem esforço,
já percorrer os espaços. O que eu vi nas primeiras horas do meu desencarne, ele diz a Kardec, eu não vi aqui na Terra, e aqui na Terra não tem nome para a linguagem humana do que eu vi. Então, existe algo tão maravilhoso que a gente imagina só as coisas que a gente vê no cinema, né? Fala, lá deve ser muito bom. Como tinha sido esse espírito na Terra? Ele fala ao final da sua história da importância de ter escolhido os caminhos não mais fáceis, mas os caminhos que lhe trariam uma independência do espírito, uma autonomia, pudesse se desamarrar daqueles equívocos e ele pudesse escolher o melhor caminho para o espírito dele. Ser fiel aos ensinamentos, principalmente aos ensinamentos do Cristo, ser fiel. E aí o nosso capítulo vem ao encontro dos espíritos felizes, que ele diz assim, todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, ele diz essa alegria, essa fortaleza, esse nível de energia que logo em seguida ele se encontra no mundo espiritual, mas ele diz na sua história que ele teve que fazer renúncias, porque tudo que era muito fácil, muito cheio de paixões, ele precisou fazer escolhas. Então, primeira dica nossa, aprender a fazer as escolhas, e ele disse que foi fundamental escolher os ensinamentos de Jesus. Para hoje, ele falou que através dessa misericórdia está recebendo o que ele estava recebendo. O segundo exemplo que nós vamos utilizar do livro dos médiuns, nesse capítulo que eles trazem vários depoimentos, são os espíritos sofredores. Nós escolhemos então uma evidência, uma história, um depoimento que possa trazer uma clareza um pouco melhor para todos nós. Ele é um rapaz muito jovem, muito inteligente, a descrição dele apresenta como um boêmio na época, gozando de boa vida, de saúde. Apesar de muito inteligente, ele tinha indiferença pelas questões sociais, pelas questões da vida. Então, ele nunca ofereceu a sua potencialidade de inteligência para contribuir com o coletivo, para contribuir com a sociedade. Ele tinha facilidade em aprender, tinha facilidade em adquirir alguns conhecimentos, mas só, né? Era estimado pelos seus amigos que eram seus pares de folia, de festas, né? Ele era conhecido no local, em Paris, como uma pessoa que gozava da vida, né? Não fez o bem, mas também não praticou o mal. Faleceu em consequências de um acidente. Na época de Kardec, houve uma queda drástica da carruagem que ele estava voltando de uma festa. Ele acabou quebrando membros importantes e veio a desencarnar. Ele diz logo assim no começo da sua conversa com Kardec, através dos médiuns: meu espírito teve grande dificuldade em desembaraçar-se dos laços materiais. Tal era o meu apego pela vida, por aquilo que estava no momento acontecendo. O doloroso acidente que trouxe a morte ao meu físico não se compara à perturbação que me encontro até hoje. Então, a dor de ter quebrado os membros, de ter levado à morte, o acidente foi grave. Ele falou que não havia comparação com a perturbação que ele estava vivendo. Ele pede, orem por mim, pois eu estou precisando muito,
Orem para que Deus me perdoe. Assim que ele entra no mundo dos espíritos e que ele se vê nessa perturbação, algo que chega a ser dolorido para ele, ele diz que é muita dor. Ele disse assim: agora já sei que fui um inútil na Terra. Parece que quando a gente adentra ao mundo espiritual, a gente pode adentrar pelas mãos do amor ou pelas mãos da realidade que somos. E aí aquela venda que fechou os nossos olhos o tempo todo, de repente é escancarado ao nosso espírito. Usei a minha fortuna apenas para satisfações das minhas paixões. Desprezei completamente a potência da alma. Trilhei sempre os caminhos da vida de acordo com a crença que me animava na época. Quanto mais feliz, quanto mais eu puder gozar da vida, melhor, né? Ele disse assim, que sofre muito e que pede orações. E assim que ele chegou no mundo espiritual, ele pôde ver aquilo que ele deixou de fazer. E ele falou que é uma dor moral tão forte que é insustentável muitas vezes. Kardec escreve que só sofre quem conserva imperfeições morais. Então ele dá uma dica pra gente, né? As nossas escolhas aqui farão as pessoas sentirem nossa falta, mas fará um caminho aberto para o mundo espiritual. Não dá para escolher todos os itens, então eu escolho agora o último, que são os criminosos arrependidos, nesse capítulo, que fala de um jovem padre que matou o arcebispo de Paris na época de Kardec, por se sentir humilhado muitas vezes pelas colocações do arcebispo em relação a ele e às suas atividades. Ele foi preso e a pena foi a morte. Assim que essa história aconteceu, que todo mundo ficou sabendo, saiu no jornal, o padre havia sido morto pelas leis da época, ele é evocado alguns meses depois, o padre. E o padre diz assim: sofro indefinidamente, parece que estou louco, não consigo orar e me apavoro só de pensar em me encontrar com o arcebispo, a pessoa da qual eu cometi esse crime. O jovem padre, ele teve um agravante ainda. Até o último momento da sua vida, ele não se arrependeu. Ele falou que faria de novo. E assim que ele não se vê mais na terra, assim que ele adentra o mundo espiritual, o arrependimento invadiu a alma dele. Por quê? Porque no mundo espiritual não há mais ilusões. Olha, você desrespeitou uma lei sagrada, que é a vida. E aí ele vê que ele está realmente sofrendo demais, pedindo até para o grupo que está atendendo orações. E ele desejava sinceramente repará-los, apesar de toda a perturbação, de toda a angústia que ele estava ali vivendo. Então significa que ele se arrepende do como ele caminhou e ele dá uma dica, né, gente? O que nós pudermos relevar, a gente tentar se afastar das pessoas tóxicas, procurar o diálogo para que a gente possa fazer uma caminhada livre de tantas tentações e conseguir finalmente termos um caminho aberto no mundo espiritual. O Livro dos Espíritos diz assim: todos estamos preparados para a vitória. Não existe um indivíduo preparado para a derrota. Não para o sofrimento, nem para a dor. Para agir errado, ninguém vem à Terra para agir errado. O indivíduo que se entrega às drogas, ao crime,
ele faz por escolhas próprias, pois a sua história era de vitória. Para terminar, nós entendemos com a lição que nós somos senhores do nosso destino, né? Nós somos construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. O sentido da vida é construir um patamar melhor espiritual. Então, no tema da noite, quando disse, se você partisse, que falta faria? Você pode fazer escolhas tão seguras que quando você chega no mundo espiritual, a gente nem se preocupa, né, se estamos fazendo falta para aquela turma ou para outra. A gente chega numa satisfação, Senhor, eu fiz o meu melhor. E o meu melhor desta encarnação, ele tem que ser o melhor do que todas as outras que eu deixei para trás. Essa é a dica do nosso Evangelho. Essa é a dica que nos dizem que precisamos estar vacinados moralmente e seguir os ensinamentos do Mestre. A gente fala assim, estou tão perdido, o que eu devo seguir? Pegue a parte mais ética dos ensinamentos do Evangelho e siga da melhor maneira que você conseguir. Obrigada. Esse capítulo nos fez pensar bastante. Pensar, se partíssemos, que falta faríamos. E eu não me arrisco a pensar muito sobre mim, mas o capítulo 24, em particular, o subcapítulo A Coragem da Fé, me fez refletir bastante. E uma frase me chamou muito a atenção, que eu quero partilhar com vocês. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. E aí, quando eu li essa frase, eu me lembrei do livro Céu e Inferno. Lembra, eu já comentei aqui em outros evangelhos, eu estudei esse livro nesse último ano. Eu faço meu evangelho no lar, depois eu faço o evangelho, eu pego um livro para estudar. E esse foi um livro que eu consegui estudar do início ao fim, a primeira parte e a segunda parte. De pouquinho em pouquinho, sem pressa, lendo, pensando, refletindo, né? Então levou um bom tempo, mas é daquele bom tempo que sempre vale a pena. E na segunda parte ele fala das comunicações dos espíritos, e o Kardec divide as comunicações. Eu fiquei pensando que a comunicação dos espíritos felizes são comunicações que exemplificam bem essa colheita, porque são espíritos que, enquanto encarnados, tiveram uma boa semeadura, e eles descrevem sobre o que é a felicidade, o que é a felicidade na erraticidade, o que é a felicidade enquanto espíritos. E claro que a descrição da felicidade deles não consegue abarcar a nossa compreensão, porque nós não sabemos de fato o que é felicidade, não enquanto encarnados, mas são exemplos de espíritos que demonstram uma boa colheita. Já os espíritos endurecidos, os que cometeram crimes, os espíritos indiferentes, eles também exemplificam nas comunicações deles toda essa dificuldade que eles possuem, já que na espiritualidade eles veem ampliado todas as suas tensões, todos os seus vícios, e precisam lidar com isso e aprender a pedir ajuda e aceitar a ajuda que lhe é oferecida. Então também me veio à mente essas comunicações como exemplo dessa semeadura e dessa colheita mais difícil. E quando eu estava pensando, né, sobre fazer a diferença, eu me lembrei desse livro aqui que eu li recentemente, A Roda da Vida, da Elizabeth Kübler-Ross. É uma biografia, autobiografia. E ela é uma médica, né? Foi uma médica, nasceu em 1926 na Suíça, depois migrou para os Estados Unidos, uma médica psiquiatra, e ela se notabilizou porque ela foi uma das primeiras pessoas a se preocupar com a morte e com o morrer, com o processo de morrer, e de acolher as pessoas que estavam morrendo, e de ouvir essas pessoas. É dela aquela categorização das fases de lidar com a morte: a negação, a barganha, a aceitação,
Ela tem um livro muito famoso chamado Sobre a Morte e o Morrer, né? Sobre a Morte e o Morrer, que vai falar justamente sobre isso. E aí eu fiquei pensando nela como exemplo dessa pessoa que fez a diferença, porque ela fez a diferença não só na vida daquelas pessoas que estavam para desencarnar, nos seus familiares, como em todo um corpo médico que tinha uma frieza para lidar com a morte, porque não sabia lidar com a morte, porque tinha medo da morte. E muitas vezes negava isso para os seus pacientes, enganava os pacientes por não querer falar do processo de morte de cada um deles. E ela começou ouvindo, ela sempre teve muita sensibilidade, e ela começou conversando com aquelas pessoas, ouvindo aquelas pessoas que iam morrer. O que elas sentiam diante daquilo, como era para elas. E ela foi convidada para fazer um seminário, e ela escolheu esse tema, seria a primeira vez que ela iria fazer esse tema. Então o seminário era dividido numa parte teórica e numa parte prática. E para a parte prática, ela teve uma boa intuição de convidar alguém para falar com a equipe médica, com a equipe da saúde que estava presente, enfermeiros, médicos, médicas. E ela convidou uma menina de 16 anos. Essa menina tinha uma doença grave, um câncer. Naquela época, os tratamentos eram mais difíceis, mais complicados do que hoje. A família não queria falar com ela sobre a morte, os médicos também ficavam passando panos quentes, tentavam amenizar, mas ela sabia o que ia acontecer. E ela aceitou o convite. E aí, quando é na parte prática, ela convida a moça para falar com aquela plateia, pede que as pessoas façam perguntas e há um silêncio, né? Um silêncio muito grande. Ninguém consegue fazer uma pergunta para aquela jovem de 16 anos, cujo diagnóstico diz que ela está para morrer. E aí, eu vou ler para vocês essa parte. Quando ficou claro que não iriam perguntar nada a respeito dos sentimentos dela, decidi conduzir a entrevista para a direção que eu tinha planejado. Mas não foi preciso. No inflamado acesso de raiva, a própria Linda, o nome dela, perdeu a paciência com seus interrogadores. Fixando nele seus imperturbáveis olhos castanhos, ela fez e respondeu as perguntas que sempre quisera ouvir do seu médico e da equipe de especialistas que tratava dela. Como é ter 16 anos e apenas mais algumas semanas de vida? Como é não poder sonhar com a festa de formatura ou com o encontro com o namorado? Ou não se preocupar com tornar-se adulto e escolher uma profissão ou encontrar um marido? O que ajuda a aguentar cada dia? Por que as pessoas não dizem a verdade? Cerca de meia hora depois, Linda se cansou e voltou para sua cama, deixando os alunos imersos num silêncio aturdido, carregado de emoção quase reverente. Tinham passado por uma grande mudança. E aí ela descreve que os alunos estavam cheios de lágrimas e que a partir daí todos começaram a falar sobre as próprias dificuldades de falar sobre morte. E ela foi fazendo os seminários dela e ela sempre convidava pacientes para vir falar, para vir ensinar. E assim, muitos e muitos aceitaram porque eles queriam aproveitar aquele momento que eles tinham na vida para explicar para todos aqueles que os tratavam como eles queriam ser tratados e o que eles estavam sentindo. Aí eu fiquei pensando, né? Eu gostei tanto dessa autora, eu gostei tanto dessa médica, mas ela contou com a ajuda de tantas outras pessoas anônimas que deram o pouco tempo que tinham de vida para ensinar os outros. E assim fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas que poderiam passar pela mesma situação. Aí eu fiquei pensando, né? A gente às vezes pode fazer a diferença de uma forma que a gente nem dá conta. Como esses pacientes que se voluntariaram para ensinar enfermeiros, atendentes, assistentes sociais, psicólogos, médicos, sobre como era a experiência de morrer, como era ter que lidar com a finitude. E aí eu fiquei pensando, que colheita boa eles tiveram a oportunidade de ter e oportunizaram que outros tivessem também. Então, quando eu penso sobre fazer a diferença, eu penso desde essas pessoas que ficaram famosas porque
impactar a vida de tanta gente, mas desde aquelas pessoas anônimas que ajudaram essas pessoas famosas e que fizeram tanta diferença. Boa semana a todos e obrigada por mais esse momento de partilha no nosso Evangelho. Que nós tenhamos a coragem da fé, a coragem da autenticidade, a coragem da bem-aventurança. Obrigada. Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem em seus lares. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. É o que diz Renato Russo na música Tempo Perdido. Mas afinal, temos todo o tempo do mundo para quê? Na grande maioria das situações, nós estamos gastando tempo com nós mesmos, suprindo as nossas necessidades, seja material ou espiritual. Muitos trabalham apenas para ganhar dinheiro, para comprar algo que necessita, para bancar sonhos, e pensam muito no lado material. Claro, nós precisamos sim do dinheiro para viver. Ele faz parte do nosso cotidiano. E há muita gente sem dinheiro passando por necessidades terríveis. Mas o fato é que seria bom se tratássemos a falta de tempo como tratamos a falta de dinheiro. Afinal, quanto custa o nosso tempo? Já parou para pensar? Quando estamos trabalhando apenas para ganhar o dinheiro, estamos perdendo um tempo que teríamos com outras coisas, com a nossa família, por exemplo. Então esse tempo que estamos usando para ganhar esse dinheiro, está valendo de quê? Que trocas estamos fazendo com esse tempo que estamos ganhando algo material? Nessa pandemia, muitos levaram o trabalho para casa. Foi preciso acontecer isso. Muitos aproveitaram o tempo de ganho material com o tempo de estar junto com a família por perto. Mas será que isso mudou algo? Outros, muitos, viveram situações de morte. Tiveram pessoas amadas sendo internadas na UTI, ou morrendo, convalescendo por falta de oxigênio, por falta de vaga em hospital, por falta de compra de vacina e dessas vacinas não chegarem a tempo. Só que a grande maioria dessas pessoas, mesmo sabendo que aquelas mortes trarão dificuldades financeiras pela perda dessa pessoa, elas não colocam o dinheiro como a maior das faltas. A grande maioria vai reclamar da falta de tempo, seja do pouco tempo que teve para conviver, ou seja do tempo que não terá a partir de agora para ter essa pessoa amada do lado. É o tempo e não o material que faz mais falta quando a gente perde alguém. A nossa missão nessa encarnação é pessoal. Cada um progride individualmente, porém, fazendo parte de um coletivo. Não podemos esquecer que nós vivemos em sociedade. E também, por ela, nós devemos também pensar. Mesmo quando trabalhamos pensando apenas em nós mesmos, nós acabamos por auxiliar alguém no coletivo. Afinal, nós só temos um trabalho que gera nosso dinheiro, que mantém nosso lar e banca a nossa saúde, porque nós vivemos em sociedade, vivemos no coletivo. Há o trabalho porque a demanda
por algum serviço que a gente possa realizar. Demanda de pessoas que, como nós, também trabalham para a demanda de outras pessoas. É um ciclo. Assim como aquela música do Chico Buarque, Carlos, que amava a Dora, que amava a Lia, que amava a Lé, que amava Paulo. Mais ou menos assim a nossa vida. O médico que trata de um paciente que é um advogado e esse advogado está tratando de alguma causa de algum engenheiro que construiu uma loja para alguém que é vendedor de carros e esse vendedor de carros vai vender esse carro para alguém que vai trabalhar com ele e assim por diante. Então, nosso trabalho não serve só para um dinheiro que vai nos dar uma vida plena ou para usufruirmos do tempo da melhor maneira. Mas o bom trabalho é aquele que serve alguém. Há sempre alguém que precisa de um tipo de ajuda que vai ter alguém especial que o faça. E na nossa vida, nós contamos com isso. Esse tempo que temos o tempo todo do mundo não serve se só empregamos com nós mesmos. Até porque, para termos esse tempo para nós mesmos, provavelmente terá alguém fazendo muitas coisas por nós. Uma encarnação que só serve a nós mesmos e não serve mais ninguém, é uma encarnação que não serve. Segundo o grande mestre Chico Xavier, nem sempre terás tudo o que deseja, mas enquanto estiveres ajudando aos outros, encontrará os recursos de que precise. É o nosso suor sagrado, como diz a música do Renato Russo. Sagrado, pois o trabalho nos dá essa condição. Deus nos colocou aqui com livre-arbítrio. Então nós podemos escolher não fazer nada, mas é fazendo algo que iremos nos sentir mais perto de Deus. Diz o Evangelho, colocando a verdade acima dos seus interesses materiais, aqueles que proclamam abertamente sua fé, ao mesmo tempo trabalham para o seu próprio futuro e também dos outros. Sim, nós temos o nosso próprio tempo, como diz a música. Ele é nosso, está em nossas mãos. Tempo é um presente, mas não é apenas um presente individual. O verdadeiro tempo bem gasto é o tempo que serve. Serve alguém e nos serve de alento. Saber para que o tempo serve é saber para o que nós servimos. O trabalho que nós fazemos no campo material é sempre substituível. Por melhor que a gente seja no nosso trabalho, quando a gente se for, virá outro no lugar, tentar suprir essa necessidade. Por mais que nosso salário seja alto, um dia ele findará e não iremos mais ganhar esse dinheiro. Todos somos perecíveis materialmente, mas o nosso próprio tempo é eterno. Nosso próprio tempo é eterno. É o tempo que nos dispomos aos outros que fará falta. É o amor que doamos nesse tempo que fará falta. Ou seja, é sempre além do material que sentimos as perdas. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. É lá que nós colheremos os frutos. Então, para que serve o nosso tempo? Como diz o grande professor Cortella, nós não nascemos prontos e vamos nos gastando. Nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo. E é assim também que diz o Livro dos Espíritos. Deus nos criou simples e ignorantes.
E como nós vamos nos fazendo? Como nós vamos melhorando? Está lá no Livro dos Espíritos também. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. São os que usam do suor sagrado. Mas outros não conseguem sofrê-la sem lamentação e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. São aqueles que têm a reencarnação um tempo perdido. Então, todos os dias, antes de dormir, lembre, não esqueça, agradeça como foi o dia. Sempre em frente e em frente. Não tenha tempo a perder. E cuidado para não se perder. Um dia nós iremos morrer. Mas que falta nós iremos fazer? E essa falta não será material, mas espiritual. Tanto de quem vai, como de quem fica. Quando a gente se for e a gente se vai. Não seremos mais pagos pelo nosso tempo, mas ainda poderemos ser muito úteis. Façamos-nos úteis agora. Não vamos esperar a morte para isso. Trago aqui mais uma fala do nosso grande Chico Xavier. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. A vida espiritual é aqui e agora. Nosso tempo espiritual está sendo, não vai acontecer, está sendo agora. Então, deixe as suas luzes acesas agora. Nós temos o nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Então, aproveitemos. Gratidão, amigos. Segue o Evangelho. Tá vestida aquele vestido florido, você se lembra e te manda um beijo. E que Deus, na sua infinita bondade, jamais faça que o sol se apague, que do céu desça uma astronave, de dentro dela uma criança, faça que a guerra acabe.
pesada e se enfia numa vestimenta melhor. Já não sinto mais dores e sustos do acidente e estou bem. Mas à medida em que falam meu nome em pranto, é como se a dor me reatacasse por dentro. Orem por mim. Eu te amo. Peço a sua bênção, Guilherme. Meu colibri, eis que pude uma outra vez vir ter contigo. Às vezes a saudade aperta, como quem se ausenta em longa viagem de retorno indefinido. Mas com a graça de Deus eu sigo. Como é bom ver o nosso João, já com 2 anos, tão esperto e saudável. Por favor, continue lembrando a ele que ele tem um pai que o ama muito, de quem a ama eternamente. Antônio. Deus, por que eles não vêm falar comigo depois de tantos meses? Será possível que Ana merece um pouco de alívio pra minha dor? Dói a minha cabeça, dói meu coração, dói meu corpo inteiro, dói a minha alma. É uma dor absurda. Eu perdi os meus pais e fiquei órfã. Aí veio um acidente de uma só vez. Levou meu marido e o meu filhinho.